Fala amigos do canal Convicto Sou, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trago para vocês aqui mais um vídeo no canal Convicto Sou. Uma palavra abençoada com a pessoa do pastor Antônio Neri, ministrada no texto de Mateus capítulo 13, verso de número 1 ao 9. Já vai deixando seu joinha, seu like, valeu! O barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós vamos orar mais uma vez. O Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem usado de misericórdia para com as nossas vidas. Esse texto, escrito por Mateus, nós também vamos encontrar em Marcos, também trazendo essa mesma passagem, é uma parábola. E a parábola, como todas as parábolas, elas foram criadas por Jesus para trazer uma elucidação, para ensinar um princípio. Jesus estava ali falando com os discípulos e com as pessoas que estavam ouvindo a respeito do reino de Deus. Ele veio anunciar o reino de Deus, ele veio restabelecer o reino de Deus. E para que as pessoas pudessem entender como que funciona, como que se dá o reino de Deus, Jesus fez essa analogia, fazendo uso dessa parábola, algo que era habitual para as pessoas naquele período, porque quando Jesus viveu aqui nessa terra, a grande parte das pessoas que estavam próximo a Jesus eram também agricultores, estavam habituados à forma como que a terra era preparada para o plantio. Mesmo nós, eu digo por mim que nunca trabalhei na área rural, mas nós temos uma ideia de como funciona, até mesmo porque nós já vimos, no meu caso especificamente, pela televisão, quem acompanha. Agora, quem é e nasceu na zona rural, que plantou, sabe mais ou menos como que isso se dá. Por que eu digo mais ou menos? Porque na região em que Jesus nasceu, era uma região extremamente árida, diferente de onde nós moramos e de onde o Brasil está situado. E o que era feito? Arava-se a terra e o agricultor, ele tinha como se fosse uma sacola grande, e ele tinha semente, e ele lançava a semente nessa área. Então ele semeava, e da forma que ele lançava a semente, Jesus discute e diz aqui: alguma dessas sementes, elas caíam no caminho, outras caiu em terra onde existiam pedras por baixo, a terra não era uma terra de profundidade. Outras sementes haviam caído entre os espinhos, ou seja, não que necessariamente caiu a semente diretamente no espinho, mas para quem já lidou com terra, as sementes de ervas daninhas, elas estão espalhadas pela terra, e você só vai perceber quando cai a chuva ou quando você rega, que aquelas sementes que estão ali na terra, que já estavam ali, elas brotam. Então essas sementes dessas ervas daninhas que ele cita como os espinhos. E a outra parte da semente cai em terra boa, e assim ele diz que essa terra boa é a terra que produz. Até aí Jesus trouxe essa parábola, e os discípulos, depois que Jesus terminou de explicar a parábola, os discípulos perguntam para Jesus: mas Senhor,
o que quer dizer essa parábola? Ensina-nos, para que a gente entenda o porquê que o Senhor trouxe essa parábola. E Jesus começa a explicar aos discípulos o significado de cada uma dessas sementes, de como a semente onde caíram, ou seja, na realidade, o que importava era aonde a semente havia caído, porque a semente era semente de boa qualidade. O semeador era a mesma pessoa, a semente toda ela era boa, porém a terra onde a semente caiu era diferente. E Jesus vem explicando isto. E como eu citei para vocês, a importância disso é entender como que o reino de Deus se estabelece. E o reino de Deus, que foi anunciado por Jesus, ele vem trazendo que a palavra é a semente. A palavra de Deus, ela vem sendo semeada há séculos. E aonde que essa palavra é semeada? E para qual é o direcionamento da palavra? É o coração do ser humano. O que Jesus veio fazer? Ele veio anunciar o reino de Deus, veio implantar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se dá quando o ser humano entende quem é Deus. Quando o ser humano recebe a Deus como Senhor, entende qual é o nosso papel nessa terra, entendendo que cada um de nós temos um período a viver aqui na terra. Nenhum de nós tem domínio sobre a vida. Nenhum de nós sabe exatamente quando vai deixar essa vida, mas enquanto nós estamos respirando, a vida é algo que nós temos de mais precioso. Por mais que sejamos ou tenhamos atividades, todos nós zelamos pela vida. E quanto a isso, Jesus trouxe essa explicação. E ele disse, olha, as sementes que caíram pelo caminho, ou seja, quando o semeador ou o agricultor, ele prepara, ele faz os sulcos para que na parte mais alta, onde vai colocar a semente, e a parte mais baixa, onde geralmente a pessoa vai caminhar. Então ele citou que algumas sementes caíram no caminho, ou seja, caíram fora da área da semeadura e caíram nos sulcos. E ele diz que veio os pássaros e comeram a semente. E Jesus diz, essa semente, que é a palavra de Deus, vem o inimigo e ele rouba a semente do coração das pessoas. O evangelho, ele é proclamado e ele é explicado de uma forma geral. Para quem está aqui na posição que eu estou, eu vislumbro a face de vocês, mas eu não sei qual de vocês está entendendo perfeitamente, está prestando atenção. Você pode estar olhando para mim e estar pensando em um monte de coisa, não está nem aqui dentro desse ambiente. Você pode estar em outro ambiente, mas olhando com os olhos abertos, ouvido, parecendo que está atento, mas pode não estar ouvindo coisa alguma que eu estou falando. Nós temos essa facilidade em sair do ambiente através da nossa mente. E quem é que tem poder sobre isso? Agora, quando essa semente ela foi semeada, ou seja, a palavra foi pregada, muitas pessoas ouvem a palavra, até mesmo na igreja, ou às vezes ouvem na televisão, ouve um louvor e aquilo toca profundamente o coração da pessoa, a pessoa fica até emocionada e de repente decide até seguir a Jesus. Mas como algo é extremamente superficial, no caso da semente que caiu no caminho, ela ficou exposta. E por ter ficado exposta, ela ficou sujeita à ação do inimigo. Então, de 4 partes, uma parte apenas é o inimigo quem rouba. E às vezes, para quem está ministrando a palavra, ou até mesmo no pensamento de muitos cristãos, o cristão fica degradando com o inimigo, como se o inimigo tivesse poder absoluto, como que o diabo e os seus adeptos pudessem fazer muita coisa. Veja que Jesus disse que apenas uma parte ela foi roubada. Então, se nós formos usar a proporção, você pega 100%, e divide por 4, você tem 25.
ou seja, 1/4 de possibilidade. Então, de 100 sementes que foram lançadas, 25 apenas foram roubadas pelo inimigo. Mas 75% dessas sementes não foi o inimigo que tocou. Então nós não podemos atribuir, nós que eu digo a igreja, atribuir a ação demoníaca, a ação do demônio, a algo que ele não tem esse poder todo que alguém pode imaginar. Apenas uma parcela dessas pessoas que ouvem a palavra, elas se perdem, elas deixam a palavra sair do seu coração. E a outra parte, Jesus veio explicando, uma segunda parte caiu em terra, porém a terra tinha pedras, e essas pedras não permitiram que a semente, quando brotasse, as raízes se aprofundassem por causa do solo pedregoso. E ele cita que essas pessoas, o coração das pessoas que estão como essa terra que está cheia de pedras por baixo, são pessoas que até ouvem a palavra, são pessoas que aceitam a palavra, elas se envolvem até com as coisas de Deus, mas vai passando o tempo e começam as atividades, começam as perseguições, as dúvidas no coração, a pessoa começa muito bem naquele amor e fica empolgado, mas passa um período, aquela empolgação vai embora. As perturbações, os desejos, o desejo de retornar à vida pregressa, tudo isso envolve a mente da pessoa, e a pessoa deixa o caminho da verdade. Então Jesus cita que mais uma parcela das sementes caíram em terra, mas essas terras, elas tinham pedras, e não permitiram que a raiz se aprofundasse. Então, da proporção de 100, 20% foi roubada pelo inimigo, mais 25% elas brotaram, mas não puderam se aprofundar, e veio o sol, como Jesus usa a figura do sol, e elas secaram. Sobrou 50%. 50% mais 25% caiu entre os espinhos. A semente brotou juntamente com as ervas daninhas que também saíram, e essas ervas, esses espinhos cresceram e sufocaram esse fruto, essa planta, e ela não deu fruto. E Jesus explicou aos discípulos e disse: olha, esse grupo dessa semente que brotou, mas estava entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Eles estão na casa de Deus, ouvem a palavra, praticam o cristianismo, adotam uma vida cristã, mas são pessoas que não se deixam ser usadas pelo Espírito Santo. São pessoas que ficam anos e anos, às vezes, da mesma forma. São pessoas que não querem nada a ver com a obra de Deus, apenas se preocupam com o seu próprio bem-estar, preocupam-se apenas com o seu ganha-pão ou com a sua vida. Isso acontece muito com as pessoas, e é natural nós nos preocuparmos com o nosso bem-estar. É natural alguém se preocupar em constituir uma família. Não tem nada errado entre a pessoa procurar ter uma vida melhor, mas o que Jesus disse é que quando essas pessoas, elas se deixam envolver com tantas coisas que são secundárias para o reino de Deus, entendendo que Jesus está explicando sobre o reino de Deus. Então, quando a semente, que é a palavra de Deus, brota no coração do homem e da mulher, e ele recebe a Jesus e entende o propósito do chamado, e essa pessoa não se envolve, não se deixa se envolver com a obra de Deus, Jesus trata que é o grupo que a palavra brotou, mas as atividades, os afazeres, tudo mais, sufocou, e essa pessoa não produziu fruto. Então, de 100, nós vimos que 25% foi roubado pelo inimigo, mais 25% caiu entre os pedregais, mais 25% agora ficaram sufocadas, sobrou 25%, ou seja, 1/4. 1/4 caiu em terra boa,
E Jesus disse: a terra boa são o coração daquele homem e daquela mulher que recebe a palavra de Deus. E essa palavra, ela frutifica, ela faz com que a vida da pessoa tome um novo rumo, em que essa pessoa se envolva não apenas com os seus próprios interesses, mas tem outros interesses a não ser os seus interesses pessoais. São pessoas que dedicam tempo para a obra de Deus. Então, Jesus disse que essas pessoas, elas são a boa terra, a terra onde essa semente, que é a palavra de Deus, ela brota, ela cresce. Jesus disse que essa semente, elas produzem fruto, uma 100, outra 60, outra 30, mas todas elas que caíram em boa terra, elas produzem. Então, o que nós podemos destacar com tudo isso? O campo, ou seja, a terra, essa boa terra, esse campo de atuação do poder da palavra de Deus, nós somos orientados trazendo essa palavra para o ambiente da igreja. O campo de atuação, nós não podemos esperar uma participação em massa. Naturalmente, para quem está na igreja há um bom tempo, e você, no meu caso especificamente, como nós somos pastores e ficamos ensinando a palavra, há sempre no coração do pastor uma expectativa de que os nossos irmãos em Cristo Jesus, eles pratiquem aquilo que eles ouçam. Nós ministramos anos em alguns lugares, falamos várias e várias vezes, e a pessoa se alimenta toda semana da palavra de Deus, mas infelizmente a gente não percebe esse fruto do Espírito. E posteriormente eu vou falar a respeito disto. E nós entendemos que a proporção é bem menor do que nós gostaríamos. Porém, para nós não criarmos uma expectativa, a palavra do próprio Jesus nos alerta. Então, depois que nós estudamos essa parábola, fica mais fácil de entender, isso eu até pude trazer para alguns colegas pastores, que às vezes o pastor e até mesmo o dirigente de alguma obra fica extremamente angustiado, chateado, porque não tem uma participação em massa, às vezes, nos trabalhos da igreja. E quando nós percebemos como é a proporção daqueles que se envolvem, que apenas 1/4 dos cristãos vão produzir fruto, isso faz com que a gente entenda que o processo não é como nós imaginamos, ou como nós gostaríamos que fosse. Se nós temos um grupo de 100 pessoas, desse grupo de 100 pessoas, apenas 25 ou mais vão ser pessoas que vão participar, que vão estar atuantes, que vão se empregar em alguma coisa, que vão participar de algum departamento, e geralmente é assim. Eu congreguei muito tempo na sede em São Paulo, e a igreja em São Paulo, ela é bem maior do que essa daqui, e tem em torno de umas 300 pessoas. E durante muitos anos eu estive no departamento, como pastor, e no departamento de missões e evangelismos. Irmãos, foram 20 anos, praticamente, eu falando de evangelismo e chamando as pessoas para trabalharem no evangelismo. E durante todo esse período, eu só obtive a ajuda das mesmas pessoas, ano após ano. Não entrava, olha que a igreja tinha muitas pessoas, como eu estou falando para vocês. Era em torno aí de pessoas que eram ativas na igreja mesmo, por volta de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, eu tinha apenas 10 pessoas que se preocupavam em trabalhar em missões, em fazer evangelismo, e durante muitos anos foi assim. E não era por falta de falar. E quando a gente entende o processo, e você vai ver, eu até falei isso na semana passada, Jesus chamou 12 discípulos. Ele orientou, ele foi o melhor mestre que o mundo já viu. Chamou 12 pessoas, essas 12 pessoas foram orientadas, receberam do próprio mestre, o Senhor dos Senhores, um ensino melhor que alguém poderia ter. Mas quantos dos 12 realmente tiveram atividade e tiveram realmente praticando a obra do Senhor?
vocês vão ouvir, e quem já tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ver que Jesus chamava 3 para estar com ele: Pedro, Tiago e João. Eram 12. Dos 12, Jesus chamou 1/4. Esse 1/4 eram 3. 3 pessoas eram aqueles que estavam com Jesus nos momentos de transfiguração, aqueles que estavam com Jesus no momento que ele tinha que fazer algo importante. Aqueles homens estavam com Jesus. Então veja que essa proporção, até mesmo com aqueles que receberam o máximo que poderiam receber do melhor homem que já pisou na terra, dos 12 apenas 3. E desses 3, se você for olhar também o trabalho deles, foi bem modesto o trabalho de cada um deles. O que a gente entende com isso? Que nós estamos na obra do Senhor e nós gostaríamos muitíssimo de ser essa boa terra, de ser esse homem e essa mulher que se permite multiplicar, fazer com que a palavra do Senhor frutifique. O que é frutificar? O que é dar fruto na obra de Deus? Então, essa questão é uma questão importante, você saber o que é isto. Um outro tópico é: Deus honra aqueles que trabalham na sua obra. Isto é algo extremamente importante. Para quem não entende o que é o galardão, a Bíblia fala a respeito de salvação. A salvação é um dom de Deus. Ele dá a quem Ele quer. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, e a salvação, nós não precisamos fazer nada, a salvação é dele, Ele dá a quem Ele quer. Porém, aqueles homens e mulheres que, salvos em Cristo Jesus, entendendo-se que estávamos no mundo perdidos, nós não merecíamos coisa alguma, mas o Senhor resolveu nos resgatar, o Senhor resolveu nos tirar da maldição eterna. Então todo aquele homem e mulher que é grato a Deus e entende que estava perdido, mas foi resgatado. E quando alguém tem um coração grato, o que a pessoa faz quando é grato a alguém? A gente procura agradar a essa pessoa que nós somos gratos. Então, quem entende a importância da salvação, quem entende a importância de ser chamado por Jesus, tem prazer em fazer a obra dele, tem prazer em agradar a ele, tem prazer em honrar a ele. E o que a Bíblia nos diz é que Deus também honra aqueles que se submetem e aqueles que se envolvem na obra dele. De que forma Deus vai honrar? Toda a obra e todo o trabalho que for feito nessa terra, até mesmo se você der água para um dos pequeninos, se alguém te pede água, te pede de comer, e você der para quem tem necessidade, Deus diz que esse teu ato não vai passar em vão. Então, quando nós pedimos ajuda na igreja, quando a igreja pede para que alguém auxilie, irmãos, auxiliem para nós formarmos uma cesta básica, irmãos, ajudem. Isso, quando você faz, todo esse ato de amor, esse ato de ajuda, ele também é contado como um galardão. Porque se a palavra nos diz que o Senhor não vai esquecer até daquele que der um copo de água para quem tem sede, então imagine se você se empregar em agir mais na obra de Deus. O galardão, nós não sabemos ao certo o que é, porque ele não explicou muito bem, mas nós podemos entender que existe no mundo espiritual, quando nós deixarmos essa vida e formos morar com o Senhor, que aqueles que praticarem, aqueles que atuarem, aqueles que se envolverem, aqueles que se entregarem, eles vão ter uma nova qualificação no mundo espiritual. Por quê? Porque é a palavra de Deus que diz que a obra de cada um, ela será mantida. Se a tua obra, ou seja, aquilo que você fez, foi feito como prata e ouro, tem um peso. Se a obra que você fez, ela é como feno, como palha, ou seja, onde foi que você depositou, onde foi que você aplicou o seu tempo, onde foi que você se envolveu. Então tudo isto vai pesar para nós quando nós deixarmos essa vida. Então todos aqueles que se gastam na obra, eles serão honrados. Quem diz isto é o próprio Senhor. Ele diz que não esquece até
que quem servir um copo com água fria a um dos seus pequeninos. Então, essa obra de Deus e nessa terra, e todos que tiverem a oportunidade de servir ao Senhor e se envolver, saiba que nada e nenhum do seu esforço será em vão. Todo o seu trabalho tem sido relatado. Tudo aquilo que você fizer nessa terra vai constar no mundo espiritual. Eu vou contar para vocês aqui algo a respeito de uma pessoa muito célebre, um missionário chamado David Livingstone. Este homem, ele faleceu por volta de 1873. Ele faz parte dos Heróis da Fé. Se você comprar um livro chamado Heróis da Fé, esse David Livingstone faz parte do enunciado. Então, quando esse homem morreu, olha o que aconteceu. Certo comerciante, ao visitar a abadia de Westminster, em Londres, onde se acham sepultados os reis e os vultos eminentes da Inglaterra, inquiriu qual o túmulo, excluindo o do soldado desconhecido, que é mais visitado. O porteiro respondeu que era o de David Livingstone. São poucos os humildes e fiéis servos de Deus que o mundo distingue e honra assim. Este homem formou-se em medicina, ele também foi missionário e trabalhou na África. Além disso, ele também foi um explorador. David Livingstone, ele encontrou magníficas cascatas. E essas cascatas, uma delas foi dado o nome de Cascata Vitória. Esse nome ele deu em honra à rainha da Inglaterra. E Livingstone continuou a pregar o evangelho constantemente, às vezes a auditório de mais de 1000 indígenas. Lutou contra o tráfico de escravos e veio a falecer na África. E foi levado à Inglaterra. Quando ele foi levado na Inglaterra, o cortejo fúnebre, uma grande multidão de ingleses humildes que o amavam e respeitavam. Quando o cortejo passava pelas ruas, um velho chorando amargamente. Um velho homem estava amargamente chorando quando viu passar o cortejo do missionário. E aí perguntaram para ele: por que você está chorando? Ele disse: porque o Davidzinho e eu nascemos na mesma vila, cursamos o mesmo colégio, assistimos à mesma escola dominical, trabalhamos na mesma máquina de fiar, mas o Davidzinho foi por aquele caminho e eu agora. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado, desconhecido e sem honra. Então, isso é contado no livro, que aquele homem, ele se lamentava por ele não ter tido a mesma vocação e o mesmo envolvimento que David Livingstone. Esse David Livingstone foi um missionário que ganhou muitas almas na África. E ele foi honrado pelas suas explorações. E aquele homem que havia sido companheiro, conhecia ele, estava vendo agora o resultado do trabalho de David Livingstone. E ele, que poderia também ter tido esse mesmo empenho, não teve. Então ele estava vendo o resultado, o quanto foi honrado aquele homem pelo trabalho que fez ao Senhor. Então você e eu, nós podemos fazer uso do tempo que não é nosso. Aliás, nós não somos donos de coisa alguma. Nós não somos donos da vida, não somos donos de nada. E tudo que nós temos foi dado por Deus. Então, se você faz uso do tempo que tem de uma forma que não vai frutificar, não vai redundar em glórias para Deus, nós estamos deixando de utilizar o nosso tempo da melhor forma. Então, sabendo que Deus honra aqueles que se envolvem na obra dele, nós temos essa oportunidade. Outra causa, o terceiro tópico, é não desvanecer por causa das dificuldades. As dificuldades, elas vão sempre aparecer. Por mais que a gente se esforce, seja rico ou pobre, todos nós vamos encontrar dificuldade. Quando alguém que
procura estudar para ter uma profissão e vai para uma universidade, quem já passou por uma universidade sabe muito bem o sacrifício que é para você se manter, fazer as atividades, fazer todos os trabalhos que são pedidos, estudar para as provas, e depois que terminar a universidade tem que continuar estudando se quiser ser um bom profissional. E essas dificuldades, elas vão permear a vida profissional de quase todas as pessoas. Eu tive a oportunidade de estudar e trabalhei também como professor em diversas áreas, e sempre me esforçando para oferecer o melhor e para dar o meu melhor. E na profissão, assim como no reino espiritual, quanto mais você se esforça e mais você oferece, você é honrado. E aqui na terra isso também acontece. Quando você, que é profissional, se esforça, consegue sair do senso comum e passa a níveis mais elevados, o seu conceito em relação ao teu chefe ou em relação aos colegas, ele muda, porque as pessoas respeitam quem tem um cabedal maior, quem estudou mais, quem entende mais. No mundo espiritual também acontece da mesma forma. O apóstolo Paulo, ele foi muito honrado, e continua sendo, porque eu estou falando no nome dele hoje, mas nenhum dos apóstolos estudou quanto o apóstolo Paulo estudou. Nenhum deles estudou aos pés de Gamaliel como Paulo estudou, e nenhum deles ralou como Paulo ralou. E Paulo escreveu mais do que todos, Paulo evangelizou mais do que todos, e o nome do apóstolo Paulo é o nome mais lembrado na Bíblia, é o nome mais comentado. Então, Deus quer honrar a tua vida. Ele quer que você o honre para que Ele também devolva essa honra para a tua vida. Eu e você, nós temos oportunidade, você que é jovem, que tem muitos anos pela vida, pela frente, você pode ainda dedicar a sua vida ao Senhor e fazer com que os seus dias sejam dias valorosos, para que você não fique apenas no interesse pessoal e vão passando os anos e depois você olhe para trás e não consiga vislumbrar, não consiga ver o que você fez com os anos que se passaram da sua vida, que possamos olhar e ver que o tempo que passou, nós pudemos assim aplicar e fazer algo não apenas para nós, mas fazermos também para o reino de Deus, porque isso é demonstração e é a prova de que você é boa terra, de que a semente que foi plantada caiu em boa terra. Se você tem essa preocupação, se você se envolve, tem essa paixão pelas coisas de Deus, isso demonstra que você é uma terra fértil, onde a palavra foi semeada. Isso para nós é muito bom. Só você pode avaliar que terra você é, que tipo de terra nós somos. E qual o principal motivo para produzir fruto? O principal motivo é glorificar a Deus. Deus, Ele deseja toda a honra e toda a glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus criou o universo, criou seres vivos como nós, que temos consciência, temos identidade para o adorarmos. Os seres vivos que existem pelo mundo sem serem os humanos, não têm consciência da sua existência. Só nós, seres humanos, temos consciência da nossa existência. E é por isso que Deus comunica a sua graça a nós. E outra coisa que nós vimos hoje pela manhã, e falamos também para os irmãos, é que o Senhor Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vocês vão e produzam fruto, para que o seu fruto permaneça. Se você e eu fomos escolhidos pelo Senhor, você foi escolhido para um propósito. Você não foi escolhido apenas para deixar o tempo passar. Se você ainda não sabe qual é o propósito, peça ao Senhor que Ele vai te explicar qual é o propósito que Ele tem para a tua vida e qual o propósito dele ter te chamado. Porque o principal propósito é nós darmos honra ao nome santo do Senhor. E não existe uma forma melhor do que nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Então, o que é fruto?
O primeiro fruto é salvação das almas. Se você é um homem ou mulher de Deus e você se preocupa com as almas que estão perecendo, então você vai ministrar a palavra de Deus para as pessoas. O segundo fruto é dar glórias a Deus por todos os atos realizados. Tudo aquilo que você fizer, que tudo que você fizer redunde em glória a Deus. O terceiro, deve regar e cuidar daqueles que plantou. Se você ganhou uma alma para o Senhor, é sua responsabilidade cuidar dessa pessoa que você chamou, que você ganhou para Cristo. O quarto, e deve saber usar o poder da oração. Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos 25 dons, que isso também são fruto. Você tem o dom de profecia, o dom de serviço, o dom de ensino, de exortação, contribuição, liderança, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre. Ou seja, quanta coisa o Espírito Santo está te dando, disponibilizando para eu e você aplicar no reino dele. Se você tem algumas desses predicativos, então se Deus te mostra algo e você traz profecias, se você se preocupa em trabalhar na casa de Deus, então você está na área do serviço, se você se preocupa em ensinar, em exortar, em contribuir, quanta coisa nós podemos fazer. Tudo isso está disponível para os servos do Senhor. E qual delas nós vamos nos envolver? Com qual delas nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja exaltado? Amém? A oportunidade, ela está disponível para todos nós. Não existe empecilho. Você pode avaliar, talvez aquele que não tenha escolaridade e diga, mas eu não estudei, eu nem sei ler. Você não precisa ler. Se você tiver uma boa memória e você souber orar, se você souber acompanhar alguém, se você ajudar uma pessoa, não precisa nem saber ler para fazer a obra. Agora, se você tem o privilégio de ter estudado, então você tem mais responsabilidades ainda. Se além de ter estudado, você sabe que Deus te deu dons, então além de ter estudado, você tem dons, então use esse dom na obra de Deus. Nada, irmãos, é perdido. Tudo vai ser utilizado para que tudo redunde em glórias ao Senhor.